uma área de atuação que você trabalha, que são os implantes hormonais, que complementam, de repente, algum déficit que a pessoa, né, com a idade, a pessoa tem perca de testosterona e outras coisas. E eu queria que você falasse um pouco, eu acho extremamente interessante, porque tem gente que está assistindo que pode estar passando por algum tipo de problema, de repente um déficit hormonal e não sabe, e eu queria que você falasse um pouquinho o que pode ocasionar, de repente, o déficit hormonal e de que forma que pode ser resolvido esse problema. É assim, vou começar falando, por exemplo, essa questão hormonal. Até quebrando um conceito que nós temos aqui, né? Todo mundo acha que quando a gente envelhece, nossos hormônios caem. Você já ouviu falar isso? É isso muitas que você vezes, pensa? Eu queria até inserir uma pergunta com relação a isso daí também, doutor, sobre a reposição hormonal, inserir nesse arcabouço aí de perguntas aí também, se essa reposição, de fato, quando as pessoas costumam, existe uma crença popular que fala que quando você ingere hormônio sem ser do corpo, você mal acostuma e para de produzir, então eu queria que você desse uma pincelada disso aí. Vou falar sobre isso. Então, mas você já ouviu falar que assim, eu envelheci, daí depois que eu envelheci, meus hormônios caíram. Você concorda com essa afirmação? Por causa disso que eu estou lhe perguntando. Então, o que acontece? Geralmente, esse é o conceito que todo mundo tem. Eu envelheci, daí o médico fez os exames lá, os hormônios caíram, né? Mas é o contrário. Então, é assim, quando você deixa os hormônios cair, que você envelhece. Tá? Então, permitir que os seus hormônios saiam dos níveis fisiológicos para subfisiológico, isso vai te envelhecer. Vai envelhecer sua pele, vai envelhecer, você vai ficar com possibilidade ali de osteoporose, de câncer, uma série de coisas pode acontecer por conta da queda hormonal. Então, quando você mantém os hormônios em níveis fisiológicos, você vai estar o tempo todo performando. Então, eu julgo assim, obrigatório as pessoas permanecer nos níveis fisiológicos de hormônio. Então, só que para isso, assim, o médico ele tem que entender que isso é uma coisa necessária e o paciente tem que entender que isso também é importante para ele. Daí, quando você me pergunta de implante, o que é o implante? O implante é uma via de administração, tá? Então, você pode repor ou tomar uma suplementação, uma medicação via oral, embaixo da língua. Você pode fazer uma injeção, você pode fazer um gel, você pode tomar um soro. Tudo isso que eu estou falando são vias de administração de alguma coisa, tá? E o implante, existe os hormônios, vamos colocar aqui os hormônios, eles existem via oral, existe injeção, existe os implantes, que eu trabalho com os implantes, eu acho que eu fui uma das primeiras pessoas aqui em Porto Velho a começar a fazer implantes desde 2018. Então o implante ele é feito embaixo da pele, então ele é absorvido na gordura. Isso é somente uma via de administração. É obrigatório fazer isso? Claro que não. Você pode fazer em gel, pode fazer injeção. Depende, cada paciente tem uma indicação precisa. Tem gente que eu não faço implante, nem proponho. E tem gente que me cobra, fala assim, não pode colocar o implante em mim? Falando, para você não dá. Por quê? Por causa disso, daquilo. Para você tem que ser o gel. Por quê? Por causa disso, daquilo. Você pode escolher. Tem essas duas vias. A vantagem e desvantagem, vantagem e desvantagem. Então, implante hormonal é apenas uma via de administração. Daí ali, cada pessoa tem a sua necessidade, né? Se vai repor testosterona, se vai repor estrogênio, progesterona. E como é uma via de administração, tem como colocar várias outras coisas. Existem vários outros suplementos, remédios, outras coisas que dá para colocar por baixo da pele para ficar fazendo o efeito ali, tá? Então, principalmente nas minhas pacientes com menopausa, que elas necessitam obrigatoriamente ali fazer a reposição de estrogênio, progesterona, principalmente, e algumas testosterona, então elas sempre têm as opções ali de fazer gel, fazer o implante. E durante a consulta, na conversa, eu oriento elas os prós e os contras de cada via, e isso sempre fica a critério do paciente. Ele vai escolher, não, eu prefiro o gel ou eu prefiro o implante. Então, é apenas uma via de administração. Daí, quando a gente fala de implante, eu vou até pegar um gancho aqui para falar de um dos implantes que é o mais polêmico de todos, que é o implante de um hormônio chamado gestrinona.
Gestrinona, que é o famoso chip da beleza. Infelizmente apelidaram esse hormônio com esse nome que, assim, é como se só existisse pessoas feias, né, para fazer o chip da beleza. Então não tem nada a ver com beleza. É um hormônio muito bacana, muito legal, destinado para mulheres que têm endometriose, tá? Então ele não e ele tem um efeito colateral. Vou chamar de efeito colateral. Qual é o efeito colateral que é esse? A mulher começa a ter mais força para fazer atividade física, a mulher começa a ter mais ganho de massa muscular, a libido da mulher melhora muito, acaba ajudando ela a emagrecer porque ela está fazendo musculação, está ganhando mais musculatura, aumenta a massa magra, acaba diminuindo gordura. Então a mulher fica mais proativa, mais com memória boa, mais feliz, enfim. Daí chamaram isso de hormônio de chip da beleza, porque o implante, ele é um chipzinho, um implantezinho, um comprimido alongado. Daí apelidaram, daí assim, ele ficou mal visto, né? É um termo... Secundarizou a função principal, né? É um termo feio, um termo chulo. Só que assim, o que aconteceu? Muitas mulheres começou a usar, muitos médicos começaram a aplicar esse hormônio de forma recreativa nas pacientes. Para fins estéticos apenas. Porque assim, acaba sendo um fim estético. Só que ele é um hormônio destinado para endometriose, para pessoas que têm muito sangramento, que têm adenomiose, que têm ali problemas com o teu ciclo menstrual. E acaba que assim, às vezes tem mulher que não tem nada disso e vai colocar de forma recreativa. Entendeu? Tá errado? Bem, depende do que o médico pensa em relação a isso e que a paciente pensa em relação a isso. Ela tem que estar consciente que assim, você não tem necessidade de tomar esse Dramin, mas você está querendo tomar o Dramin para poder dormir. É isso que você quer. Você quer o efeito colateral do Dramin, que te dá sono. É isso? Você está com dificuldade de dormir e quer tomar o Dramin. Você não quer fazer o que é certo, quer tentar ir deitar mais cedo, corrigir. Né? Parar de tomar café à noite, você não quer fazer isso, mas você quer tomar o Dramin para dormir, entendeu? Então assim, infelizmente acabou banalizando o hormônio, que é um hormônio que eu uso bastante no consultório, muito, assim, quase todos os dias eu faço o implante dele. Só que é uma coisa que eu não falo muito. Por quê? Porque é polêmico, sabe? É polêmico, sim. O povo cria polêmica, assim, tem uma ala dentro da medicina, algumas especialidades que fica julgando, fica querendo falar mal, e assim, eu não preciso de entrar nessa confusão, até porque quem coloca comigo sabe da minha responsabilidade, do meu compromisso em fazer o que é certo ali. Então assim, às vezes eu falo, quando alguém me pergunta numa caixinha eu falo, quando eu tô aqui com você eu tô tocando no assunto, né? Então eu acabo vendo como uma boa oportunidade para falar sobre isso, que é uma medicação, é um remédio, né? Ele não é um hormônio que o corpo produz, tá? Então não é um hormônio que o corpo produz, e ele, quando entra no corpo, ele tem uma data para acabar. Então ele vai ser diluído e absorvido pela gordura e ele some. Tá? E a mulher, de fato, depois ela vai falar assim, eu acho que acabou minha gasolina. Tem como você colocar mais gasolina aí? Tem, acabou. E o fato de ter usado ali, isso causa algum mal no futuro? Não. E é um hormônio assim sensacional, de verdade. As mulheres que têm endometriose, que têm adenomiose, que são problemas no útero ali, ajuda muito, muito. Hoje mesmo eu dei uma entrevista na Globo, hoje no horário de 11 horas, meio-dia, para falar só sobre endometriose. Então, assim, foi uma aula de endometriose. E, claro, eu não entrei em méritos do tratamento, mas, assim, um dos principais aliados no meu tratamento de endometriose é justamente o implante de gestrinona, até porque ele foi feito para esse fim, né? E de tabela a mulher vai levar tudo aquilo que é muito legal. Então a mulher sai ali de um ciclo menstrual com muita dor, muita cólica, muito sangramento, muita TPM, sai daquele inferno praticamente, e do nada muitas delas param de menstruar ou param de ter dor, e quando pensa não, ela tem mais força, tem mais libido, não tem mais sangramento na menstruação, começa a ganhar musculatura. Então assim, melhora a vida dela, melhora o casamento dela, entendeu? Então assim, como é que eu vou falar mal de uma coisa que beneficia minhas pacientes?
Entendeu? Então, assim, meu compromisso é o quê? É ofertar o que tem de melhor para a mulher. Então, em alguns casos, esse hormônio é o melhor que tem para ela.